Queridos, amém, a paz do Senhor a todos. Quantos aí estão cansados aí? Ninguém? Só o Johnny. Queridos, Deus renova nossas forças todos os dias. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Eu agradeço aqui a oportunidade, pela confiança dos nossos pastores de poder estar trazendo uma mensagem aqui, mais uma vez, poder estar trazendo essa palavra aqui, que Deus possa falar conosco, abra o seu coração, para que a palavra ela venha ser ministrada ao nosso coração nesta noite, hoje representando aqui o mês de novembro, como já foi falado aqui, que esse mês ele venha ser cheio de bênçãos, de conquistas, de intrepidez no Evangelho de Cristo, crescer cada vez mais em Cristo Jesus, cada dia mais ser mais parecido com Deus, Você é bonito assim porque você é parecido com Deus. E eu falei isso aqui domingo e falo hoje de novo. O diabo tem raiva de você não é porque você só é bonito, não, é porque você é semelhança de Deus. Semelhança de Deus. É por isso que o diabo tem tanta raiva de você, porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Aleluia. Queridos, eu vou continuar aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 8 a seguir. Você que trouxe sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo, ou a irmã Cláudia vai colocar aqui no telão, eu acho, Provérbios. Rapaz, eu também tenho direito a essa água aí? Eita, agora o negócio está ficando forte, ó. Eita, agora, tá bom, depois nós conversamos sobre isso. Glória a Deus, Deus está falando aqui nessa noite já. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 3, versículo 8. A carta aqui aos Efésios, através do apóstolo Paulo. Aleluias. A minha versão diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Aleluias. Pai, nós te louvamos nesta noite, nós te damos graça pela tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, que o nosso coração venha ser uma terra fértil a receber a tua mensagem nesta noite. O Senhor tem liberdade para curar, meu Deus, para libertar pessoas, para encher pessoas do teu espírito, renovar forças aqui nesta noite. Senhor, é que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aplauda ele, querido, dê uma salva de palmas a ele é merecedor de honra, de glória e de poder. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está nos levando ao entendimento a primeira coisa que eu vejo aqui é a humildade do apóstolo Paulo. Primeira coisa, porém ser um apóstolo de Deus, porém ser um homem chamado segundo o coração de Deus, para levar palavras de Deus, ele começa dizendo: eu sou o menor de todos os santos. Ou seja, ele tem aqui a humildade de dizer, porque muitas das vezes a gente quer ser o tocha, quer ser o cara e tal, e o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Ele aprendeu com quem a humildade? Aprendeu com o mestre Jesus a ter humildade, porque crente soberbo não é crente, porque Deus ele diz que ele não gosta dos soberbos, mas ele gosta da pessoa que tem um coração humilde. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá o entendimento de que Deus chamou ele para quê? Para levar as palavras aos gentios, Quem são os gentios da época de Paulo?
eram os não cristãos, considerados não cristãos, pagãos, que adoravam outros deuses, né? Mas mesmo assim, querido, aqui a gente vê a misericórdia de Deus, aqui, porque Ele não se esquece de nenhum. De maneira nenhuma Deus quer que alguém se perca, alguém vá para o inferno. Não, porque a graça, ela está manifestada a todos. Essa graça, ela está manifestada a todos nós, por intermédio da cruz de Cristo. Então, o evangelho do apóstolo Paulo aqui, quando a intenção de Deus era fazer o quê? Paulo, é o seguinte: eu tive um encontro contigo, tirei as escamas dos teus olhos, te levantei, te remi, agora eu vou te enviar para levar a minha mensagem. Agora você vai resplandecer o meu evangelho àquelas pessoas que estão lá perdidas, aquelas que ninguém acredita mais, aquelas que estão dispersas, longe da minha presença. Ou seja, através da sua vida você vai manifestar a minha glória. Queridos, o chamado de Paulo foi tão intenso, a chamada de Paulo, que ele se encheu tanto de Deus. Como diz, a plenitude de Deus é o que? A totalidade de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava chapado do Espírito Santo de Deus, tomado da plenitude de Deus. Então Paulo olha e diz: Senhor, eu vou, porque eu sei de onde eu vim e eu sei aonde eu estou, eu sei de onde o Senhor me tirou. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma leve reflexão e olha para um pouco da sua vida para trás e olha: poxa, eu era perdido, eu matava, eu bagunçava, mas Jesus me encontrou e tirou as escamas dos meus olhos e me deu uma nova vida, transformou a minha vida. Então Paulo aqui, ele está cheio dessa plenitude, dessa graça, né? E Paulo aqui, então, ele vai levar a mensagem, vai resplandecer o evangelho de Deus a esses povos. É por isso que ele diz aqui no versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Ou seja, a mensagem de Deus na época era oculta aos olhos dos gentios na época. Então ninguém levava a mensagem de Deus lá para aquele povo, não. Então o apóstolo Paulo, ele foi chamado para manifestar o evangelho de Deus àqueles povos, trazendo para os nossos dias, querido. Hoje, eu e você somos chamados para manifestar a glória de Deus. Quando eu estou tomado da plenitude de Deus, o meu desejo dentro de mim é que as outras pessoas também conheçam o que eu conheço em Deus, sentir o que eu sinto em Deus, a presença dEle, a gloriosa manifestação de Deus na minha vida. Que quando eu vejo tudo dando errado, eu estou continuando dando glória a Deus. Quando eu vejo que o mar está fechado, eu continuo dando glória a Deus, porque eu sei aonde eu estou caminhando em Cristo Jesus. Eu sei debaixo da paternidade que eu estou caminhando. Quando caminhamos na plenitude de Deus, nós temos a convicção de quem eu sou em Deus. Eu procuro me encher cada vez mais da presença de Deus, para manifestar essa glória, para manifestar através da minha vida o brilho de Jesus. Porque ele fala no Evangelho de Mateus que nós somos o que é? A luz desse mundo e o sal dessa terra. Então nós temos que brilhar lá fora no mundo, manifestar a essência de Cristo em nós, ser sempre cheio da presença de Deus, para que as pessoas elas vão ser tomadas também, sentir, querido, o que nós sentimos. Deus estava falando assim para Paulo: eles precisam sentir o que você sente, algo que você não sentia em outrora, mas eles precisam sentir o que você sente agora. Talvez ele tenha perguntado para Paulo assim: o que é que você sente, Paulo, agora? Eu sinto alegria, eu sinto prazer, eu sinto felicidade. Pode ter muros na minha frente, mas eu continuo louvando ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, quando tem um espinho na carne dele, querido, ele ora a Deus 3 vezes. Já foi falado isso aqui, para que Deus ele venha tirar aquele espinho, porque com certeza estava incomodando ele, né? Quando a gente está com o pé no espinho, não dói? Quando quebra dentro, não dói? A gente vai pisando manquejando assim, ó, porque dói. Uma furada, uma topada que você dá, que a unha cai, dói. Nossa Deus, dói. Então Paulo estava se sentindo incomodado, mas em vez de ele querer murmurar, de querer blasfemar contra Deus, ele disse: não, eu vou continuar olhando para ti, vou continuar te adorando, porque Deus chega para ele e diz assim: a minha graça te basta, Paulo.
A minha graça te basta. Sabe o que precisamos entender sobre Deus, querido? É que as coisas, elas não vêm da minha própria força, de mim mesmo. Por isso que em Provérbios ele diz, para mim não se estribar no meu próprio entendimento, ou seja, na minha própria força, mas confiar em Deus, sempre colocar a minha confiança em Deus, porque o Evangelho de Cristo, querido, nós vamos passar por dificuldade. A caminhada com Cristo é cheia de desafios, é uma caixinha de surpresas. Mas quando nós estamos caminhando com Cristo, entendendo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Redentor, que Ele vive, que Ele reina, eu vou caminhar com alegria, ainda que às vezes eu vou ver a figueira caindo sem folha, sem fruta, mas eu vou acreditar que Ele vai prover. Versículo 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Querido, olha só o papel da igreja desempenhada aqui, é manifestar a presença de Deus, não só para as pessoas, mas levar conhecida a presença de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, é manifestar a Satanás a pessoa que você é em Cristo Jesus. Satanás tem que saber a sua identidade em Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja, querido. Nem a igreja, o prédio, eu sou a igreja. A igreja tem que manifestar isso. O inimigo, ele tem que saber, porque você tem peso no mundo espiritual, você tem autoridade no mundo espiritual. Quando Deus chama os seus, Ele dá o que? Autoridade, para pisar onde? Na cabeça das serpentes. É assim, é tomar posse, querido, do que Deus nos deu, está tudo aqui. É tomar posse da autoridade que Deus nos deu e manifestar essa glória, é fazer o reino de Deus conhecido nas trevas, é fazer o inimigo saber que no mundo espiritual você é alguém em Deus. É o Satanás, o inimigo, olhar para você, não, ali vai um filho de Deus, vai uma filha de Deus. É simples, é dessa maneira. Olha só o papel da igreja, para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é aquela que nós não conseguimos entender. A sabedoria de Deus é aquela que excede o nosso entendimento, que vai além do nosso entendimento, mas manifestar aos principados a multiforme sabedoria, ou seja, o poder que opera em Deus, é levar conhecido ao mundo espiritual das trevas, saber que Deus pode todas as coisas, porque nada foi capaz de parar Jesus Cristo. A morte não pôde deter ele, morreu, ressuscitou 3 dias depois. Quem que pode parar um homem desse? Ninguém pode parar. Satanás, porque o nome dele está acima de todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra também. Jesus é muito bom, querido. Quando a palavra de Deus diz que eu me torno filho de Deus, isso é um privilégio para nós. É privilégio para nós cristãos pecadores ser chamado que filho de Deus. Você tem uma identidade, você é filho e filha de Deus. É manifestar sempre essa glória, essa presença de Deus no mundo espiritual. Você não é qualquer pessoa, você tem autoridade em Deus. Então não se ache pequeno por qualquer coisa. Não, você tem autoridade em Deus. Você tem capacidade de ousar em Deus. Versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o apóstolo Deus chama o apóstolo Paulo para manifestar a glória dele aos gentios, qual era o propósito de Deus? Ter uma grande família, chamado seus filhos, para manifestar a glória de Deus. Quando o propósito de Deus sempre foi ter o quê? Uma família semelhante a ele, para manifestar a glória dele. Pegou a visão? A visão de Deus é ter sempre
uma família que resplandeça a glória dele. Por isso que eu falei que nós somos a semelhança de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos resplandeçam a sua glória, para que nós possamos andar conforme a vontade de Deus. É sempre estar no centro da vontade de Deus, manifestando sempre o poder de Deus que opera em nós. Porque pela minha força, pelo meu querer, eu não consigo manifestar nada. Mas quando Deus está em mim, eu consigo curar, eu consigo libertar, porque nós somos um canal que transmite aquilo que Deus quer. Então eu e você somos um canal de bênção a transmitir a plenitude e a glória de Deus. Esse mês de novembro você vai voar nas asas do vento, você vai crescer, você vai expandir seu ministério, os seus negócios, suas finanças, sua família. Aquilo que estava dando tudo errado agora vai dar certo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, queridos, quando a gente caminhamos com Deus, nós passamos por dificuldades tremendas, né? Mas quando nós firmamos os nossos passos em Deus, caminhamos no centro da vontade do Criador, tudo começa a dar certo. Por mais que caminhamos em dificuldade, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, que Ele está vivo e que eu não estou sozinho, porque Ele disse o quê? Que estaria conosco desde a consumação dos séculos. Versículo 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. Queridos, aqui no versículo 12, pelo qual nós temos a ousadia de manifestar a glória de Deus com confiança nele e fé nele. 1 Coríntios, se eu não me engano, diz que 3 caminham juntos: a fé, o amor e a esperança. Porém, destes 3, o amor é o maior. Porém, destes 3, o amor é o maior. Então o apóstolo Paulo aqui me procura levar o entendimento de sempre chegar, manifestar a glória de Deus com ousadia. Se eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar com ousadia. Se eu vou louvar a Deus, eu vou louvar com ousadia. Se eu vou dançar para Deus, eu vou dançar com ousadia em Deus. É assim. Deus, Ele quer que nós estabeleça em Deus para ter livre acesso a Deus. Porque Ele diz o quê? Que quando o Espírito de Deus está em mim, há o quê? Liberdade, eu danço, eu pulo. É assim. E não é dançar bonito não, querido, porque você não está dançando para pessoas não. Você está dançando para Ele. Você acha que Davi dançou bonito? Não. Mas é para Deus, é o seu coração disposto a glorificar o Criador. Quando você louva a Deus, você está louvando ao Criador, adorando o Criador e entendendo que você é o quê? Criatura de Deus. Porque Deus nos criou, querido, sempre para quê? Para glorificar o seu próprio nome, através dos nossos louvores aqui, adorar. A manifestação de Deus é sempre para quê? Para levar uma adoração a Deus. Os nossos afazeres, igrejas, trabalhos na igreja é sempre para manifestar a própria glória de Deus, não a minha. Como o apóstolo Paulo diz, que eu diminua, foi falado isso daqui também ontem, eu diminua para que ele cresça. É sempre manifestar sempre o Criador de todas as coisas, porque ninguém suporta o que ele suportou. Se a gente leva uma topada, a gente quer xingar todo mundo. Se a gente leva uma chicotada, então nem se fale. Eu saía correndo doido aqui nessa rua de realidade. E Jesus não. Aguentou. Legal. Por amor a quem? A nós. Então é sempre olhar para a cruz de Cristo, caminhando nessa direção. Versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, nisto será a vossa glória. Paulo está dizendo: olha, eu estou sofrendo, vou ser preso, ou estou preso, mas não é para vocês me acharem de coitadinho não.
Eu estou fazendo aquilo que Deus ordenou para me fazer, e através disso a glória vai ser manifesta. Através disso vocês vão conhecer o verdadeiro amor de Deus. Através disso vocês vão ter benefícios em Deus. É assim. Às vezes a gente comenta aqui quando o pastor tinha aquela moto dele, aquela azulzinha lá, aquela tranqueira, doía a bunda, com certeza, de chegar lá, né? E a gente comentava, oh meu Deus, coitado do pastor, dói aquela motinha, dói as colunas, e doía mesmo, né? Então, e às vezes a gente ficava assim, mas o pastor poderia dizer muito bem isso que o apóstolo Paulo diz aqui: portanto, vos peço que não o que desfaleçais nas minhas tribulações, porque através disso vocês vão estar sentados em umas cadeiras novas, numa igreja top, com ar-condicionado novo. É assim. Deus é bom demais, queridos. É ousadia em Deus. Para alguém sorrir, alguém tem que o quê? Se sacrificar. Para uma igreja caminhar, alguém tem que se sacrificar. Além de Jesus, temos também que ter os nossos sacrifícios aqui nessa terra. Fazer algo para manifestar a glória de Deus. Através de quê? Deus dá direção, Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria para nós trabalhar, porque Ele é o cabeça e nos dá sabedoria para a igreja caminhar na terra em direção aos céus. Deus está renovando força de pessoas aqui nesta noite, manifestando a glórias, aleluias, louvado seja o teu nome. Querido, eu volto aqui no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa, repita comigo: por esta causa, calma aí, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Diga assim comigo: eu tenho uma causa, pregar o evangelho aos perdidos. Deu certo, glória a Deus. Nós temos uma causa, querido. Paulo aqui tinha uma causa, se tornou o que? Prisioneiro de Cristo, para levar o evangelho aos perdidos. Paulo aqui ele está dizendo, quando ele olha para trás: Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei onde eu estou hoje, e sei para onde eu vou, e por causa disso eu vou me tornar prisioneiro do Senhor, para levar a tua palavra aos perdidos. Não é ser prisioneiro de ser chicoteado, de ser espancado, não. É de ter amor em Deus, entendendo de onde Deus vai me colocar. É ser prisioneiro, ou seja, é estar escondido em Deus diante das dificuldades. É se esconder em Deus totalmente na plenitude de Deus. É se esconder em Deus diante da dificuldade. Você acha que Paulo foi pregar a esse povo que matava, estrupava, tinha prostituição, adorava outros deuses? Se Paulo fosse na própria vontade dele, Paulo ia ser morto, assim do nada. Mas Paulo foi lá com ousadia, que a palavra de Deus disse aqui agora, foi lá com ousadia em Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus, identidade de Deus ele tinha. Então ele foi lá, se tornou prisioneiro de Deus, ou seja, o amor de Deus foi tanto em Paulo, que ele se tornou esse prisioneiro de Jesus. O amor dele foi tanto que ele se tornou esse prisioneiro para levar aos perdidos esse verdadeiro amor de Deus. Ou seja, Paulo aqui está entendendo que o amor sempre prevalece. Paulo poderia muito bem desistir, mas ele olha para trás um pouco, reflete a sua vida e disse: eu era um perdido também, fazia coisas erradas, mas esse Jesus, com esse amor, me encontrou, e agora também eu vou fazer o mesmo. E a mesma coisa se tornamos nos nossos dias de hoje. Conhecemos esse amor verdadeiro de Deus, conhecemos que Jesus deu o seu único filho por amor de nós, e eu preciso entender isso. Ser prisioneiro de Deus é caminhar sempre debaixo da paternidade de Deus e estar sempre no centro da vontade dele. Paulo, ele não via mais nada na frente dele. Se ele via alguém, oportunidade de levar o evangelho. Se ele via um casal, vamos ganhar para Jesus. Se via alguém mendigo, preso, ele acreditava, ele não desprezava. Se via alguém aleijado, vou curar em nome de Jesus. Estava preso em Deus,
né, se escondia em Deus diante de todas as dificuldades. Então, quando Paulo diz que ele se torna prisioneiro de Deus, está sempre voltado a fazer as obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre estar com o meu coração grato a Ele por tudo que Ele fez na minha vida. Eu não sei se você consegue aí levar a sua mente no seu passado um pouco, da onde você era quando Deus te encontrou, porque não foi nós que encontramos Ele. A Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Então não foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou sem vida, jogado, e tirou as escamas dos meus olhos e me fez uma nova criatura em Deus. Ele me amou com esse amor que não olhou para a minha aparência, para os meus defeitos, e não me julgou, mas me resgatou e me colocou no império do seu reino. Aleluia. É esse amor, querido, que tem que prevalecer dentro de nós. A plenitude de Deus, quando eu estou cheio da plenitude de Deus, eu não olho para a vida do meu irmão com julgamento, eu olho primeiro para a minha vida. Eu olho para dentro de mim, o que precisa ser melhorado em mim, para ser um melhor cristão em Deus, para ser um melhor marido em Deus, para ser um melhor pai na minha casa, ou um bom funcionário na empresa onde eu trabalho. É sempre estar olhando para dentro de mim, antes de olhar para o meu irmão com um olhar de julgamento. Esse amor sempre tem que prevalecer dentro de nós. Ou seja, esse amor, querido, esse amor é aquele amor que quando aquele samaritano que estava jogado na beira da estrada foi espancado, passou o sacerdote, passou o levita, ou seja, eram consideradas pessoas crentes da época. Eles fizeram o que? Desviaram daquele jovem, saíram da presença dele. Mas chegou um que não tinha igreja, talvez não congregava em nenhum lugar, mas o coração dele foi tomado de amor, de compaixão. É esse amor que eu estou falando, querido. Esse amor que não olha para a aparência, é esse amor que não olha para nada, para defeito, mas é um olhar que olha primeiro para Jesus e depois olha para as pessoas com um olhar de amor. Cristão, querido, Jesus sempre deu esse exemplo para nós. Cristão tem que ter essa marca. Quando eu caminho na plenitude de Deus, eu tenho que ter esse amor de Deus. Eu preciso ter esse amor de Deus. Ainda que às vezes eu não vou fazer com amor, mas eu vou fazer pela fé em Cristo Jesus, olhando para Cristo, olhando para aquele que me resgatou do império das trevas e me deu uma nova chance para herdar um reino que nos espera. Aleluias! Glória a Deus! Deus seja louvado. Deus seja engrandecido nesta noite, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos nesta noite, nós te damos glórias, porque o Senhor é bom. Eu já queria chamar aqui o Gladys e o Tiago. Venha, filho, em nome de Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor com uma canção, depois nós vamos estar orando.